Boa tarde, estamos no ar com mais um programa Cidade em Revista. No programa de hoje vamos tratar da Previdência Social. Essa Previdência que nos atende ou deveria nos atender bem depois de aposentados. Essa Previdência que nos atende ou deveria atender bem quando somos acidentados. E todas essas questões que dizem respeito à vida do trabalhador. Convidamos a professora Cleiva Echauri Mativi para conversar conosco. A professora Cleiva é mestre em contabilidade na área de gestão empresarial e até um dia desse era coordenadora do curso de Ciências Contábeis da Faculdade Agis. Professora Cleiva, boa tarde, muito obrigado por ter vindo. Boa tarde, eu que agradeço o convite, fiquei muito honrada, né? A gente vai conversar aqui então sobre a Previdência. Lembrando que esse assunto é imenso, né? A gente vai abordar aqui alguns aspectos da Previdência, até porque a gente tem assim, a área do direito previdenciário, né? Então, não me atrevo, assim, até pela minha formação, a chegar tanto, né? Mas algumas coisas que são mais comuns, assim, e que o contador, na verdade, tem esse conhecimento, é a nossa intenção contribuir. Professora Cleiva, nós estamos aqui em momentos de alegria e tristeza. Momento de alegria é que sabemos da aprovação da senhora no concurso da Universidade Federal do Mato Grosso, lá no campus de Rondonópolis. E isso é motivo de alegria porque a senhora, isso é continuar em ascensão a carreira acadêmica da senhora. Nós ficamos honrados porque, afinal de contas, nós somos colegas e a gente pode dizer, olha, a minha colega passou na Federal. Essa é a alegria. E a tristeza é que a senhora vai embora. E aí nós vamos perder uma excelente colega de trabalho. Mas como é que foi isso? A senhora está feliz da vida? Estou feliz, ansiosa. Toda mudança causa estresse, né? E assim, a questão, você falou assim, conheço fulano que trabalha na UFMT. Tem um certo status, mas eu sempre falo assim que eu gosto muito do projeto da faculdade que nós temos aqui, né? Esses anos todos, quase 6 anos já na área. É um bom tempo. Então, assim, foi realmente, assim, contribuiu demais para o meu crescimento profissional e também acho que dei minha contribuição, né? E agora, como você falou, é um processo natural que a gente busca, né? Crescer mais um pouquinho na carreira, buscar outros horizontes. Ficaremos aqui saudosos e a senhora fica com o compromisso de vez em quando passar férias aqui. Pronto, é uma maneira de... Férias eu não digo, mas quem sabe uma visita. Visita de vez em quando. Vem fazer palestras para a gente aqui de vez em quando. Olha, eu queria falar então, vamos entrar na Previdência Social, que é um trabalho que a gente quer mostrar para o nosso público. Primeiro, a gente pode começar sobre os benefícios. Quais são os benefícios da Previdência, professora? Certo. Vamos falar dos benefícios, sim, mas anteriormente eu gostaria de falar o que é a Previdência, porque falar dos benefícios a gente precisa ter em mente quem são essas pessoas, né? Quem são os segurados que terão direito a esses benefícios, porque conforme a classe de segurado é que vai ter direito ao benefício. E a Previdência, como que ela funciona? Nós temos, assim, 3 regimes previdenciários, que é o regime previdenciário geral, onde está a maioria dos, né, segurados, e que é a Previdência Social, que a gente conhece, oficial. Existem os regimes próprios de previdência, que agora, como funcionária da UFMT, eu vou entrar, que são aqueles, né, regimes especiais de órgãos governamentais, principalmente, né, que é o regime próprio de previdência, cada órgão tem o seu. E existe também a Previdência Complementar, que são... como o próprio nome está dizendo, é um regime também de previdência privada, onde que o contribuinte busca, o segurado busca complementar a aposentadoria oficial, né? Que normalmente fica bem aquém da realidade. Professora Cleiva, eu tenho uma questão que a gente precisa debater e que a Constituição de 88 tornou obrigatório o atendimento à saúde de maneira universal, que é bom. Ninguém vai dizer que isso não é bom. Ocorre que o que se sabe é que criou-se o benefício sem procurar a fonte de financiamento. Agora todo mundo vai ter direito a atendimento médico e a aposentadoria, tudo. Mas ainda não se pensou no recurso. E hoje sabe-se que há um déficit astronômico da Previdência Social. Estava vendo um artigo do Raul Veloso, que é especialista em Previdência, não só, ele é em contas públicas. Ele comenta, ele deu até a data em que a Previdência quebra se não forem tomadas medidas.
E como é que a senhora vê isso? É também uma preocupação, não é, professora? É uma preocupação num futuro muito próximo. Eu até ministrei a disciplina de atuária, né, para os alunos da Contábeis na AGES, e é uma coisa que a gente colocava já para os alunos, que a Previdência, ela busca, né, se basear em 3 pilares, que são a saúde, acidente do trabalho, invalidez, por aquelas situações, né, de fragilidade, de voltar ao trabalho, da capacidade laboral. Mas a Constituição, como o senhor disse, trouxe, né, tantos benefícios nessa área assim, para o segurado, mas em contrapartida não teve, né, a arrecadação para isso. Por quê? O regime de previdência, ele se baseia num sistema que a gente chama de partição simples. O que significa isso? Aquelas pessoas que estão trabalhando, que estão na ativa, contribuem, né? E esse bolo é dividido para aqueles que recebem o benefício. Só que o que ocorre? Cada vez mais nós temos pessoas sendo beneficiadas sem a contrapartida da contribuição, né? Então, com certeza, pelo regime que nós temos hoje na Previdência, por essa questão da Constituição ter ampliado, né, ainda mais esse leque aí de benefícios, né, a situação também que hoje a expectativa de vida aumentou muito, né, a sobrevida aumentou demais. Então, numa época 9, 10 anos atrás era 67, 68 anos. Hoje a gente está com uma expectativa de vida de 74,6 anos, né? Então, assim, por mais tempo as pessoas continuam recebendo benefício sem a contrapartida da arrecadação. Os jovens mesmo estão demorando um tempinho mais para entrar no mercado de trabalho, né? Então, assim, tem também a questão da informalidade. Muito trabalho informal que o governo está buscando agora formas de arrecadação, como foi o microempreendedor individual, né, em algumas situações para minimizar essa questão da informalidade. Mas ainda todos esses fatores levam a que cada vez mais o déficit previdenciário aumente. Interessante, eu estava vendo que nós tivemos há 50 anos, 40 anos atrás, chegamos a ter 10 contribuintes para um aposentado. Evidente, as pessoas morriam mais cedo, então você acaba tendo menos dependentes. É o que a senhora acaba de colocar. A população está ficando mais longeva, a gente vai vivendo mais. E, ao viver mais, vai ficar dependendo um tempo muito maior de receber esse recurso como aposentado. Porque antes a pessoa aposentava e morria, ou nem chegar. O que está aqui a se dizer é que as pessoas viviam menos, né? 40, 50 anos a pessoa era muito velha, não tem muito tempo isso. E hoje 74 é média, mas a gente encontra toda hora com 80, 78, 80. 10 anos, né? Agora isso vem crescendo muito. Certeza. E aí não tem contribuinte para continuar bancando esses benefícios daquele que aposentou. Agora, tem outra distorção, professor, não sei se a senhora concorda comigo, que é essa diferença do funcionalismo público para o outro contribuinte. Como ele se aposenta com o último salário, o deputado se aposenta com 26 mil, então a aposentadoria de 26, de 30, de 40, e não são poucas, acaba que a aposentadoria do serviço público tem uma despesa do mesmo tamanho do que a aposentadoria do privado, sendo que esse privado é em número infinitamente maior. Há também uma distorção que eu não sei se isso vai ser corrigido, precisa ser corrigido, porque não há recurso. Aquilo que a senhora colocou, vai acabar chegando num ponto em que não tem dinheiro. Depois a hora que acabar, acabou. E essa reforma da Previdência, eu ouço falar desde jovem, e não sai. A reforma teve, né, a PEC 20 ainda de 98, que trouxe o que a gente chamou de reforma previdenciária, um tanto tímida ainda, né, em determinadas questões, assim. Mas uma das introduções dessa legislação foi o fator previdenciário, que ele buscou, né, minimizar a questão de, até o que a gente estava falando da longevidade, né, porque ele considera questões atuariais, ou seja, né, tempo de contribuição, idade, a alíquota da previdência, né. Então, assim, com o fator previdenciário foi um esforço que o legislador fez, né, para minimizar essa questão
de que a gente estava comentando aqui. Então acabou sendo uma espécie de uma mini reforma. Teve algumas coisas assim que não sei se deve chamar de mini reforma. Alguma coisa foi mais profunda, então, que o fator previdenciário diminui, a pessoa se aposenta um pouco mais tarde. Porque antes nós temos ainda, né, a aposentadoria proporcional. Se a gente for pensar, as pessoas com 30 anos, né, de tempo de contribuição, antes era por tempo de serviços também, né? Agora a gente é por tempo de contribuição. Então ela poderia se aposentar com 30 anos de tempo de contribuição, só que quem começa a trabalhar com, por exemplo, menor aprendiz, 14 anos, 16 anos, né? Tem que cumprir a idade, no caso, 53 anos para homem, 45 para mulher. Imagina, com 45 anos, alguém já aposentada, né, uma mulher aposentada com essa idade, ela não está ainda dentro daqueles critérios que é o princípio da Previdência, ou seja, não está com a sua capacidade laborativa debilitada, né? E aí, professora, dentro daquilo, aquilo que a gente estava comentando, digamos que ela se aposente sim com 45, e aí voltamos, 45 para 75, são 30 anos em que ela vai receber esse benefício não estando produzindo. Quer dizer, é aí que a Previdência, é isso que nós colocamos, né? Não havendo uma reforma profunda, pode acabar esse recurso. A gente vai voltar no segundo bloco, nesse ponto que eu acho importante a gente comentar isso, professora. Estamos conversando com a professora Cleiva Mativi, daqui a pouquinho a gente volta. Qual Sicredi que você prefere usar hoje? Esse? Ou esse? Se preferir também tem esse. Esse aqui. E... Opa, esse ainda não. Aproveite toda a conveniência do Sicredi Internet, do Sicredi Fone e do Sicredi Mob. Você pode fazer consultas de saldo extrato, pagamentos, transferências e muito mais. É o Sicredi quando e onde você precisar. Sicredi. Gente que coopera cresce. Estou satisfeito como gestor. O curso de administração da AGES foi fundamental para o meu desenvolvimento. Com a administração, posso cuidar melhor da minha empresa. Um mercado competitivo exige profissionais bem preparados. A AGES prepara esses profissionais. Valeu, AGES, estamos no mercado. Moreira Farma, sempre novidades para você e sua família. Farmácia Popular em parceria com o Governo Federal, com medicamentos gratuitos para pressão, diabetes e asma, e até 90% de desconto para várias outras indicações. Programa de benefícios de medicamentos, com descontos especiais para os laboratórios cadastrados e para aposentados e pensionistas. Perfumaria, presentes, suplementos alimentares e produtos ortopédicos. Moreira Farma, venha conversar conosco. Avenida Mato Grosso 179, Sala 10, Centro, em frente ao Hotel Imperial. Disque Moreirinha, 3566-3636. Tudo novo em sua casa, nova estante, novo som, também um novo sofá e nova televisão. E um novo guarda-roupa, nova cama e colchão, nova mesa e cadeiras, novo fogo e fogão. Venha para o Novo Eletro, sua nova opção. Vem, vem, vem ver, aqui você pode ter. Vem, vem, vem ver, tudo de bom pra você. Novo Eletro, todo conforto para o seu lar. A loja do Gringo. Pensou em melhores preços, entrega rápida e qualidade em materiais de construção? Pensou SHM Materiais de Construção. Aqui é assim, tem tudo para sua construção ou reforma. As melhores marcas com os menores preços, sem falar nas melhores opções de pagamento. Venha conferir e aproveite as promoções que todo dia tem só aqui. SHM Materiais de Construção. Do piso ao teto, o menor preço metro por metro. Líder Construções Elétricas, projetos, construções, instalações e manutenção em alta e baixa tensão, nas áreas urbanas e rurais. Líder, Avenida JK, Setor Industrial, saída para Castanheira, fone 3566-4217. A Prevênia Diagnósticos por Imagem oferece exames de raio-x simples, raio-x contrastados, mamografia, ultrassonografia. Prevênia,
Qualidade para a prevenção de sua saúde. Avenida Beija-Flores, número 100. Telefone 3566-4500. E para um exame ágil, rápido e mais preciso de tomografia computadorizada Multislice, atendemos na Policlínica, Hospital e Maternidade. Telefone 3566-1001. A Delta Informática oferece a você produtos e serviços de informática e automação comercial de alta qualidade, com excelentes preços e pagamento facilitado. A Pleno Software é líder em sistema de gestão empresarial no noroeste de Mato Grosso e oferece soluções sob medida para atender às necessidades do seu negócio. Fique com as duas, Delta Informática e Pleno Software, feitas para a sua empresa. Avenida Gabriel Miller, 110, telefone 3566-1144. Uma boa impressão tem que ter fidelidade nas cores e qualidade no acabamento. Edinho Outdoors Impressão Digital, adesivos, banners, fachadas, letra caixa, outdoors com impressão digital. 3566-1968. Frente à Feira Municipal. Edinho Outdoors. Muito bem, estamos de volta com o programa Cidade em Revista. Conversamos com a professora Cleiva Mative. Temos a pergunta na tela da Band, manda lá. Professora Cleiva, o que é fator previdenciário? Respondendo então o questionamento, né, do nosso telespectador aí, o fator previdenciário, como a gente estava comentando, né, ele veio minimizar essa questão, né, tentar buscar um equilíbrio entre arrecadação, né, e benefícios. E ele pergunta se é bom ou ruim. Olha, em determinados tipos de aposentadoria ele é bom, como no caso da aposentadoria por idade. O que tem que fazer é fazer uma simulação. E isso pode ser feito no site, né, da Previdência, para verificar tempo de contribuição, idade e ver a questão do fator previdenciário. Porque o fator previdenciário, a intenção dele é reduzir o valor do benefício de previdência. Quando uma pessoa, por exemplo, né, como a gente estava comentando no bloco anterior, com 45 anos se aposenta, o fator previdenciário faz com que 45 anos de idade, né, faz com que essa aposentadoria ela fique reduzida praticamente a metade daquele valor que ela tem na ativa, né, enquanto está elaborando na ativa. Então, realmente, nesse caso, não é nada benéfico. O fator previdenciário ele é benéfico quando o cálculo, né, matemático der um valor maior do que alguma coisa, né? Então, ele é benéfico. Na aposentadoria por tempo de contribuição, verifica-se que quanto maior a idade que o segurado entrar para fazer o pedido de aposentadoria, né, e quanto maior o tempo de contribuição que ele tiver, né, para encaminhar sua aposentadoria, o fator previdenciário torna-se benéfico. Então, assim, o princípio básico é que pessoas com capacidade laborativa ainda, né, importantes e válidas, não entrem com pedido de aposentadoria, né? Porque inclusive a pessoa ela não precisa deixar o seu emprego para entrar com a aposentadoria, né? Mas é interessante que essa pessoa procure entrar com o pedido o mais tarde possível, por conta até de ser beneficiária pelo fator previdenciário. O que eu fico percebendo é o seguinte: às vezes a pessoa quer se aposentar, por um motivo ou outro, não quer mais trabalhar. E aí, talvez seja nesse momento que ele começa a ficar preocupado com o fator previdenciário e, pelo que a senhora explica, é o seguinte: a questão deixa eu fazer conta, procura um especialista, olha, eu quero, para eu aposentar agora, eu vou cair naquela questão do fator previdenciário. Quanto que eu ganho? E aí é possível fazer essa conta, não é isso? É possível. E para eu me aposentar, para ganhar mais, quanto tempo mais eu tenho que trabalhar e quanto que eu posso ganhar? É possível ter esse cálculo todo, não é isso? Sim, porque e escolher, o cálculo do benefício, como que ele é feito, né? Primeiro a gente busca as 80 maiores, né, contribuições que a pessoa tenha ao longo do período antes da solicitação de aposentadoria e faz uma média aritmética simples, soma tudo isso, né, e divide pelo número de meses de contribuição. E depois faz a aplicação do fator previdenciário,
né? Considerando isso como um salário de benefício. E aí sim, né? Vai verificar conforme o tipo do benefício que ela vai receber, se é aposentadoria por tempo de contribuição, se é aposentadoria por idade, o percentual, né? Porque cada benefício tem um percentual em cima do salário de benefício. Então tem que fazer a continha mesmo, não adianta. Não tem como fugir das contas. Quais são os benefícios, professor? Eu queria primeiro, quais são os benefícios, quem tem direito e qual é o cálculo para o pagamento? O cálculo a senhora já disse. Sim. Então, quais são e quem tem direito? Eu até anotei aqui no caso, né? Quem é que tem direito a qualquer benefício da Previdência? Aquele segurado considerado empregado, né, que trabalha em determinada empresa, contribui, que a contribuição para a Previdência ela é compulsória, ou seja, ela é obrigatória, né, nesses casos. O avulso, que é aquele trabalhador que é contratado por um sindicato ou por um órgão gestor de mão de obra, que normalmente aí entra aqueles portuários, né, aqueles trabalhadores da estiva e tal. Também nós temos a classe dos contribuintes, né, os segurados individuais, que são os autônomos e empresários. Nós temos também a classe dos facultativos, que eles não têm essa obrigatoriedade, essa compulsoriedade de contribuir, mas que eles, por conta de interesse de ter benefícios futuros, caso precisam, eles contribuem, como donas de casa, estudantes, síndicos que não são remunerados e outros profissionais, né, outras pessoas. Nós temos também o segurado doméstico, né, que tem uma legislação toda específica à parte para ele. Nós temos o chamado segurado especial, que ele não tem aposentadoria especial e não tem direito de salário e família, que nesse caso é o trabalhador rural, o índio e o pescador. Né? Que eles não têm esse direito à aposentadoria especial e salário e família, mas eles têm direito a outros benefícios. Para que esses seriam os segurados da Previdência, né? Tanto esses que eu elenquei, quanto seus dependentes, né? Que seriam, no caso, cônjuge, filhos, mesmo quando adotados, né? Que aquele segurado tenha tutela, os pais e os irmãos, nessa ordem, né? Essas pessoas também podem ser beneficiadas pela Previdência quando dependentes de algum segurado daqueles que eu citei anteriormente. Olha, professora, a gente vai voltar naquela questão do déficit. É muita gente. Agora, são questões que merecem um debate sereno. Primeiro, é muito bom que seja assim. Né? Ninguém vai contestar o fato da pessoa doente não ter tratamento. É ótimo que ela tenha, que o índio tenha, que o filho do índio tenha, todo mundo, afinal de contas, isso é alguma coisa de extraordinário. Acho que avançamos, acho até que avanço. A Constituição de 88 promoveu, por um lado, esse avanço e ficou um pouco manco na medida em que começam a faltar recursos e eles já têm um fim definido se não mudar. Mas, primeiro, tomou-se uma providência muito boa. E agora temos que dar um jeito de manter esse benefício. Eu acho que é assim que a gente pode ver, né? Com certeza. Não é uma crítica, mas é uma observação. Uma constatação, exatamente. É uma constatação, né? E uma observação interessante. Essa questão do social, nessa preocupação com aquela pessoa que está em situação de fragilidade, né? Por falta de capacidade laborativa, ou que é dependente de alguém que está com essa falta de capacidade laborativa, é uma preocupação muito antiga, né? Já em 1601, na Inglaterra, lá surgiu a Lei dos Pobres, que era, né, buscava retirar de alguns para depois repartir entre os que não tinham condições. Então, por esse lado, é muito louvável. Agora, assim, os benefícios previdenciários, em sua maioria, eles têm a contrapartida, que é a contribuição, a arrecadação, e por isso que se exige para recebimento de alguns benefícios os tempos de carência, que a gente chama, né? Tem que ser segurado da Previdência para ser beneficiário de algum desses e tem os tempos de carência, embora que existam alguns também que não têm essa carência, né? Como, por exemplo, a questão do benefício por invalidez. Se acontecer de repente um acidente, né, de uma natureza qualquer e a pessoa ficar inválida, mesmo que ela tenha
contribuído, arrecadado 2, 3 anos, não importa. Vai receber enquanto perdurar aquela situação da invalidez, né? Então, são benefícios que não tem assim uma contrapartida na proporção do benefício em si. Essa que é a questão. E o acidente, os custos são, às vezes, muito grandes, né? Um acidente de carro, tal, você tem cirurgias caríssimas, etc., sem a contraprestação. Eu acho que a gente, vamos falar sobre a Previdência de modo geral, mas a gente não consegue escapar dessa suposta armadilha, por enquanto, que por um motivo ou outro acabou tendo sido criada. Senhores, temos mais uma pergunta na tela da Band para a professora Cleiva Mative, por favor. Professora Cleiva, eu sou Donizete, sou agricultor e quero saber qual a exigência para o assegurado rural. Para o segurado, né, rural, ele é considerado um segurado especial. Quais são os critérios, né, que são exigidos para que ele se aposente, para ele possa buscar pleitear sua aposentadoria? Ele tem que ter, se homem, 60 anos, se mulher, 55 anos. E o principal, ele tem que comprovar, né, no mínimo 180 meses, que são 15 anos, de atividade rural. Ele não tem a necessidade de comprovar tempo de contribuição, né, esses 15 anos, mas ele tem que comprovar a atividade rural. E aí eu achei bastante interessante que a Previdência, eles aceitam todo tipo de comprovação, desde ficha de produtor rural, cadastro em loja, financiamento em cooperativas, qualquer coisa que comprove que aquela pessoa, né, teve atividade rural. Bem respondido. Aí não há necessidade, eu achei, olha interessante, eu sempre reclamo aqui nesse programa de burocracia, sempre. Esse caso me contradiz. Não é? Mas tem um leque imenso, professora. Eu também fiquei surpresa quando eu vi muitas formas de comprovar. Eu sempre brinco aqui com meus convidados que eu raramente elogio. Mas de vez em quando tem que elogiar, porque esse caso aí é um caso de... eu imaginei que fosse difícil. Porque no outro lado, o que não é rural tem mais dificuldade. As exigências são maiores. Existe carência, professora, para solicitar o benefício? Sim, no caso do rural, né, existe esses 15 anos mínimos de contribuição. E para os outros todos? Para os outros todos vai depender do benefício, né? O benefício, por exemplo, da aposentadoria por idade também são 180 meses ou 15 anos, além de que, no caso do urbano, né, se homem, 65 anos, se mulher, 60 anos. Já outros benefícios, como por exemplo, salário maternidade, existe uma carência aí de pelo menos 10 meses, né, de contribuição. E existe outros, como a gente comentou, que não tem carência, né? Então... bom, é o que eu disse, sempre que a senhora falar que não tem carência, eu vou lembrar do dinheiro. Sim, mas... tem a situação assim, muito particular, que o pessoal causa até uma certa revolta na população quando a gente comenta e ouve falar, que é o caso do auxílio reclusão, né? Esse é mais recente, né? É muito recente esse. E o auxílio reclusão, ele, se a gente for pensar assim, que o preso, né, ele não é em qualquer situação, não é porque só ficou preso lá que vai receber, a família do dependente dele, né, vai receber auxílio reclusão. Mas ele também era um trabalhador, também contribuía, nesse caso ele vai ter direito, né, se ele atender os requisitos aí de ser contribuinte, né, previdenciário, seus beneficiários vão ter esse direito. E o benefício, agora está em torno de 900 e poucos reais, ele é até 900 e poucos reais, né? É feito também o cálculo proporcional ao tempo de contribuição. Ah, entendi. Agora, e se o preso não contribuiu? Nunca contribuiu? Ainda assim tem o auxílio reclusão? Não, nesse caso não. Se ele nunca contribuiu, não tem. Precisa ter sido segurado da Previdência. Então ele está preso, primeiro vai se examinar o tempo de contribuição dele, vai se fazer o cálculo e a partir daí a família recebe o benefício. O benefício durante o tempo. E ele saiu, cessa o benefício? Cessa o benefício. Cumprida a pena, cessa o benefício. Todos os benefícios que têm esses condicionantes assim, né, enquanto, por exemplo, durar a invalidez, enquanto durar a doença, enquanto durar a reclusão, quando termina a situação, né, que deu origem, cessa o benefício. Agora nós temos aí um problema que é a reincidência. Há um número absurdamente alto de reincidência. Esse preso volta. Começa tudo de novo. Entendeu? Cumpriu a pena, saiu, foi embora. Eu não estou lembrada. Reincidiu o crime e vai preso de novo.
é um bom debate. Eu não estou lembrada dessa situação específica, né? Mas eu acho que eu li alguma coisa a respeito, me parece que existem alguns critérios mais, além do tempo de contribuição, para isso, né? Porque tem que ser alguma coisa bem, como é que eu diria? Por exemplo, não pode se fugir, perde o benefício, né? Tem algumas situações, alguns critérios diferenciados que eu realmente não me ative. Eu queria falar agora sobre os diversos tipos de aposentadoria, professora. A gente sabe que tem um punhado, tem idade, tempo de contribuição e vai por aí afora. Tem pelo menos umas 5. 5. Eu queria que a senhora falasse desses 5 mais importantes. Por favor. Certo, eu até fiz umas anotações aqui para não me perder muito, né? A gente até comentou algumas agora há pouco quando falou da atividade rural, né? Que é a aposentadoria por idade, né? Então, quando a pessoa tiver, no caso do contribuinte, do segurado urbano, 65 anos se homem, 60 anos se mulher, e o rural, 60 anos homem, 55 anos mulher, os dois, no caso do urbano, comprovando tempo de contribuição, né, de 180 meses, ou seja, 15 anos, e no caso do rural, aquela situação que a gente comentou anteriormente, que ele comprovar a atividade rural, independente dele ter contribuído desses 180 meses, mas ele comprovar a atividade rural, nesses casos ele pode se aposentar por idade. Né? A outra aposentadoria que nós temos, que é por tempo de contribuição, a gente tem 2 modalidades, que é a integral, onde ele vai receber o benefício 100%, e a proporcional. Lembrando que ele não precisa sair do emprego para requerer essa aposentadoria, né? Então, após ele recolher receber o primeiro pagamento, ou ele sacar o PIS ou o FGTS, é que ele não pode mais desistir do benefício, né? Ele está aposentado. Então, qual que é o critério, né, para ser concedida a aposentadoria por tempo integral de serviço? Ele tem que ter 35 anos de contribuição se homem e 30 anos se mulher. No caso de profissionais, professores, né, de ensino fundamental e médio, eles têm um bônus, que a Previdência coloca que considera essa uma atividade especial. Tem um bônus, no caso, para o homem professor, né, ele teria que comprovar 30 anos de contribuição. E a mulher professora, 25 anos de contribuição, mas apenas para o ensino fundamental, professor do ensino fundamental e médio, né? Já a aposentadoria proporcional teria que cumprir 2 critérios, né, que é 53 anos para homens e 30 anos de tempo de contribuição, e no caso das mulheres, 48 anos de idade, né, e 25 anos de tempo de contribuição. Aí tem um chamado pedágio, né, que é uma nomenclatura não assim muito acertada, né, que é o que? 40% do tempo que faltar à época da legislação eles têm que cumprir. Por exemplo, se quando saiu a emenda constitucional, né, 98, ele faltava 10 anos para se aposentar, ele tem que trabalhar 40% mais, ou seja, né, contribuir com mais 4 anos. Então essa é a aposentadoria proporcional. A gente tem também a chamada aposentadoria especial. O que é essa aposentadoria especial? Né? Ela pode acontecer com 15, 20 ou 25 anos, né, de contribuição. Eu vejo que é bem recente, né? Imagina uma pessoa que começa a trabalhar cedinho, com 15 anos, dependendo da situação que ela está exposta, né? Esse tipo de aposentadoria é para aquelas pessoas que trabalham em condições muito insalubres, né? Que prejudicam a saúde, como, por exemplo, assim, exposição a ruído, calor, químico, biológico, né? Então, esses fatores que vão realmente prejudicar a saúde. No caso aqui da aposentadoria especial com 15 anos de contribuição, é para aqueles trabalhadores que trabalham em subsolo, frentes de serviço e extração de minério, né? Os que teriam, né, a possibilidade de se aposentar com 20 anos de contribuição, eles trabalham nas frentes de serviço, mas não tão próximos, né? E também aqueles que têm exposição ao amianto, né? Esses também se aposentam com 20 anos. Esse soldador debaixo d'água deve ser, né? Fica lá. Petrobras tem muito esse tipo de gente. Tem, o pessoal da Petrobras tem uma aposentadoria especial. O que vai determinar, né, se esse segurado tem a possibilidade de se aposentar na condição de especial é essa exposição ao agente nocivo à saúde, né? E isso é evidenciado num chamado perfil profissiográfico previdenciário, que as empresas, né, passam essa informação à Previdência. Só que é complicado, porque muita empresa, ela evita, né, ao máximo, principalmente nos casos de exposição a ruído, calor, químico, que ela tem medo de sofrer, né, fiscalização, essas coisas. Então é muito difícil se aposentar, nesse caso de 25 anos, né, por condições de saúde. Professor, além do que, a fiscalização, ao constatar, vai exigir pagamento de
de insalubridade, aí vai a folha. Agora, você veja que não é um requisito para que, no caso, assim, o segurado receba essa aposentadoria, não necessariamente ele teria que ter recebido anteriormente periculosidade ou insalubridade, apesar que a gente sabe, né, que condições insalubres e perigosas levam ao recebimento desse adicional. A gente vê que, bom, aí, esses 15 anos, mas isso que a senhora falou, como é que a empresa não vai informar? Há esse risco, a gente não está aqui acusando ninguém, mas há esse risco dela não informar, porque ao informar a insalubridade, ela teria que estar já pagando o adicional de insalubridade. Sim, com certeza. Isso vai ocorrer, então, somente quando ela estiver rigorosamente em ordem, pagando o adicional, ela informa os 15 anos. Além do que, também não é muito bom, também não é bom para a empresa, estou dizendo o seguinte, que com 15 anos ela perde aquele profissional, vai começar de novo. Exatamente. Tem alguma dificuldade nisso. Tem situações que são aquelas empresas, atividades que são regulamentadas, né, que precisam de licença especial para ocorrerem, que isso existe uma fiscalização muito forte em cima, então realmente isso acontece. Né? Agora, há outras empresas que haveria, inclusive, essa possibilidade, que isso aí tudo tem que ser avaliado por um engenheiro de segurança do trabalho, né? Para poder saber se a situação é insalubre ou não. Depois tem por invalidez. Por invalidez, né, que é nos casos que a gente tem a incapacitação do segurado, né, para atividade laborativa no trabalho, e essa invalidez ela tem que ser comprovada por perícia, né, perícia da Previdência oficial. E essa invalidez ela tem que ser considerada, para ele se aposentar por invalidez, realmente total. Fica totalmente inválido. Porque muitas vezes acontece da pessoa estar, por exemplo, em recebimento de auxílio-doença, que muitas vezes acontece de se transformar numa aposentadoria por invalidez. Mas isso só vai acontecer se houver uma incapacidade total pelo trabalho. Porque existem também os programas do governo, né, da Previdência mesmo, de reabilitação desse profissional. Você tem um problema que o impede de trabalhar com as pernas, você tem um serviço ele está inabilitado para aquela atividade, mas numa outra atividade com uma reabilitação ele possa vir de novo a... E nesse caso ele não tem a aposentadoria por invalidez? Nesse caso não, só nos casos que realmente foi comprovado que é incapacidade total para qualquer atividade. Senhores, estamos conversando com a professora Cleiva Mative, num minutinho só a gente volta. Qual Sicredi que você prefere usar hoje? Esse? Ou esse? Ó, se preferir também tem esse. Esse aqui. E... Opa, esse ainda não. Aproveite toda a conveniência do Sicredi Internet, do Sicredi Fone e do Sicredi Mob. Você pode fazer consultas de saldo extrato, pagamentos, transferências e muito mais. É o Sicredi quando e onde você precisar. Sicredi. Gente que coopera cresce. Estou satisfeito como gestor. O curso de administração da AGES foi fundamental para o meu desenvolvimento. Com a administração, posso cuidar melhor da minha empresa. Um mercado competitivo exige profissionais bem preparados. A AGES prepara esses profissionais. Valeu, AGES, estamos no mercado. Moreira Farma, sempre novidades para você e sua família. Farmácia Popular em parceria com o Governo Federal, com medicamentos gratuitos para pressão, diabetes e asma, e até 90% de desconto para várias outras indicações. Programa de benefícios de medicamentos, com descontos especiais para os laboratórios cadastrados e para aposentados e pensionistas. Perfumaria, presentes, suplementos alimentares e produtos ortopédicos. Moreira Farma, venha conversar conosco. Avenida Mato Grosso 179, Sala 10, Centro, em frente ao Hotel Imperial. Disque Moreirinha, 3566-3636. Tudo novo em sua casa, nova estante, novo som, também um novo sofá e nova televisão. E um novo guarda-roupa, nova cama e colchão, nova mesa e cadeiras, novo fogo e fogão. Venha para o Novo Eletro, sua nova opção. Vem, vem, vem ver, aqui você pode ter. Vem, vem, vem ver, tudo de bom pra você. Novo Eletro, todo conforto para o seu lar. A loja do Gringo.
Pensou em melhores preços, entrega rápida e qualidade em materiais de construção? Pensou SHM Materiais de Construção. Aqui é assim. Tem tudo para sua construção ou reforma. As melhores marcas com os menores preços. Sem falar nas melhores opções de pagamento. Venha conferir e aproveite as promoções que todo dia tem só aqui. SHM Materiais de Construção. Do piso ao teto, o menor preço metro por metro. Líder Construções Elétricas. Projetos, construções, instalações e manutenção em alta e baixa tensão, nas áreas urbanas e rurais. Líder, Avenida JK, Setor Industrial. Saída para Castanheira. Fone 3566-4217. A Prevenia Diagnósticos por Imagem oferece exames de raio-x simples, raio-x contrastados, mamografia, ultrassonografia. Prevenia, qualidade para a prevenção de sua saúde. Avenida Beija-Flores, número 100, telefone 3566-4500. E para um exame ágil, rápido e mais preciso de tomografia computadorizada Multislice, atendemos na Policlínica, Hospital e Maternidade. Telefone 3566-1001. A Delta Informática oferece a você produtos e serviços de informática e automação comercial de alta qualidade, com excelentes preços e pagamento facilitado. A Pleno Software é líder em sistema de gestão empresarial no noroeste de Mato Grosso e oferece soluções sob medida para atender às necessidades do seu negócio. Fique com as duas, Delta Informática e Pleno Software, feitas para a sua empresa. Avenida Gabriel Miller, 110, telefone 3566-1144. Uma boa impressão tem que ter fidelidade nas cores e qualidade no acabamento. Edinho Outdoors Impressão Digital, adesivos, banners, fachadas, letra caixa, outdoors com impressão digital. 3566-1968. Frente à Feira Municipal. Edinho Outdoors. Muito bem, estamos de volta com a professora Cleiva Mativi. Professora, nós falamos de diversos tipos de aposentadoria, estava faltando falar da especial para a pessoa com deficiência física. Por favor. Essa aposentadoria, ela é para a pessoa com deficiência mental, física, auditiva, né, ou visual. E essa avaliação é feita por um perito, né, do INSS. Essa pessoa, a legislação que deu origem a essa situação de aposentadoria especial, né, é a legislação complementar 142 de 2013, e existe lá graus, né, de deficiência, como considerados leve, moderado ou grave. Conforme o grau, é a comprovação do tempo de contribuição. Se o grau for leve, né, no caso dos homens, 33 anos, no caso das mulheres, 28 anos. Se for moderada, no caso dos homens, 29 anos, no caso da mulher, 24 anos. Se for grave, 25 anos para o homem, 20 anos para a mulher. O que eles têm que comprovar? Carência, né, no mínimo, então, 180 meses de contribuição, 60 anos para homens no geral e 55 para mulheres, observando que a pessoa que está aposentada por essa situação especial, né, ela tem direito a um acréscimo do benefício de 25%, que é para o acompanhamento de alguém quando ela precisa, né, e comprova que ela precisa de acompanhamento, ela tem um acréscimo no seu benefício de 25%. Professora, voltamos ao caso do custo, hein? Nós vamos ficar todo esse programa levantando essa questão. Eu acho que vale a pena. Eu acho que a gente contribui ao mostrar o tamanho da conta e a diminuição da contribuição à medida que ficamos mais longevos. Temos uma pergunta na tela da Band para a professora Cleiva, por favor. Professor, eu sou o Carlos Santos do módulo 4. Eu gostaria de saber como é que as pessoas devem se proceder para conseguir a sua aposentadoria. Para dar entrada, então, no pedido da aposentadoria, assim como outros benefícios, o segurado precisa dar entrada ou pelo portal da Previdência, ou pelo telefone 135, que ele faz o agendamento, né? Ou nas agências da Previdência. Em Juína a gente tem muito próximo ao centro aqui da cidade, né? A agência previdenciária. Quais seriam as exigências para isso? Vai variar de acordo com a categoria do segurado
e também com os dados que estão cadastrados lá no Cadastro Nacional de Informações Sociais, né, que provam a filiação desse segurado à Previdência. Então, lembrando ainda que os pedidos de aposentadoria que forem anteriores, né, no caso, os períodos anteriores a 94, essas pessoas precisam comprovar o pagamento. Então, essas informações não vão estar lá no cadastro, né? E é importante lembrar também que nessa questão do Cadastro Nacional de Informações, o segurado ele pode a qualquer momento tentar buscar incluir, excluir ou ratificar alguma informação do seu cadastro. Isso vai ser feito mediante uma senha, né, que ele vai obter lá no portal da Previdência, e aí ele pode ter a informação de como é que está cadastrado os dados dele lá, está correto, não está, muito antes dele requerer algum benefício. Professora, nós conversamos no outro bloco sobre a facilidade de comprovação para a aposentadoria do produtor rural. A senhora tem conhecimento de, por força dessa facilidade, isso favorecer alguma fraude, algum tipo de fraude? Nós sabemos que a Previdência é um dos órgãos mais fraudados de tudo quanto é lado, né? E pelo que a gente observou aqui e comenta, a arrecadação sempre é bem menor do que aqueles benefícios que está se tendo na Previdência. Realmente fraudes existem, né? Pessoas que muitas vezes querem entrar com uma aposentadoria que é mais benéfica em termos de tempo de contribuição ou idade, como é, por exemplo, a do rural, né, do trabalhador rural, mas quando essa pessoa, na verdade, é, por exemplo, um trabalhador da área urbana. Essas fraudes ocorrem, a facilidade de, até certo ponto, é fácil comprovar, mas se houver suspeita da Previdência de algum elemento, né, de fraude, o que eles vão buscar? Eles podem exigir, além dessa documentação que é de praxe, muitas outras mais. E se for comprovado que existe aí uma fraude, essa pessoa pode ser penalizada, né? Porque é um crime de natureza federal ainda, né? Vai se entender lá com a Justiça Federal. Agora, a gente tem notícia, parece-me que como é um caso mais fácil, o que se tem de informação é que isso tem sido muito utilizado. Mas é bom que a senhora tenha colocado aí que é crime e pode ser punido de maneira... E aí vem de novo aquela história. Na verdade, acaba sendo para benefício de um, para benefício ilegal de um, acaba prejudicando o outro lá na frente. Exatamente, porque a gente nem chegou a abordar todos os benefícios previdenciários, mas são muitos, né? E, assim, nesse sentido, há que se até elogiar a Previdência, né? Esse sistema previdenciário, que ele busca realmente atender, né, aquele segurado ou seu dependente em situação de fragilidade, de saúde, de condição de trabalho, de idade avançada. E esses casos de fraude, por isso que realmente tem que ser averiguado, investigado e punido, né? Porque é uma fraude contra o patrimônio que é público. Que beneficia um, prejudica o outro. Senhores, estamos conversando com a professora Cleiva Mativi, um minutinho só, a gente volta. Qual Sicredi que você prefere usar hoje? Esse? Ou esse? Se preferir também tem esse. Esse aqui. E... Opa, esse ainda não. Aproveite toda a conveniência do Sicredi Internet, do Sicredi Fone e do Sicredi Mob. Você pode fazer consultas de saldo extrato, pagamentos, transferências e muito mais. É o Sicredi quando e onde você precisar. Sicredi, gente que coopera cresce. Estou satisfeito como gestor. O curso de administração da AGES foi fundamental para o meu desenvolvimento. Com a administração, posso cuidar melhor da minha empresa. Um mercado competitivo exige profissionais bem preparados. A AGES prepara esses profissionais. Valeu, AGES, estamos no mercado. Moreira Farma, sempre novidades para você e sua família. Farmácia Popular em parceria com o Governo Federal, com medicamentos gratuitos para pressão, diabetes e asma e até 90% de desconto para várias outras indicações. Programa de benefícios de medicamentos, com descontos especiais para os laboratórios cadastrados e para aposentados e pensionistas. Perfumaria, presentes, suplementos alimentares e produtos ortopédicos.
Moreira Farma. Venha conversar conosco. Avenida Mato Grosso 179, Sala 10, Centro, em frente ao Hotel Imperial. Disque Moreirinha, 3566-3636. Tudo novo em sua casa, nova estante, novo som, também um novo sofá e nova televisão. E um novo guarda-roupa, nova cama e colchão, nova mesa e cadeiras, novo fogo e fogão. Venha para o Novo Eletro, sua nova opção. Vem, vem, vem ver, aqui você pode ter. Vem, vem, vem ver, tudo de bom pra você. Novo Eletro, todo conforto para o seu lar. A loja do Gringo. Pensou em melhores preços, entrega rápida e qualidade em materiais de construção? Pensou SHM Materiais de Construção. Aqui é assim. Tem tudo para sua construção ou reforma. As melhores marcas com os menores preços. Sem falar nas melhores opções de pagamento. Venha conferir e aproveite as promoções que todo dia tem só aqui. SHM Materiais de Construção. Do piso ao teto, o menor preço metro por metro. Líder Construções Elétricas, projetos, construções, instalações e manutenção em alta e baixa tensão, nas áreas urbanas e rurais. Líder, Avenida JK, Setor Industrial, saída para Castanheira, fone 3566-4217. A Prevênia Diagnósticos por Imagem oferece exames de raio-x simples, raio-x contrastados, mamografia, ultrassonografia. Prevênia, qualidade para a prevenção de sua saúde. Avenida Beija-Flores, número 100, telefone 3566-4500. E para um exame ágil, rápido e mais preciso de tomografia computadorizada Multislice, atendemos na Policlínica, Hospital e Maternidade. Telefone 3566-1001. A Delta Informática oferece a você produtos e serviços de informática e automação comercial de alta qualidade, com excelentes preços e pagamento facilitado. A Pleno Software é líder em sistema de gestão empresarial no noroeste de Mato Grosso e oferece soluções sob medida para atender às necessidades do seu negócio. Fique com as duas, Delta Informática e Pleno Software, feitas para a sua empresa. Avenida Gabriel Miller, 110, telefone 3566-1144. Uma boa impressão tem que ter fidelidade nas cores e qualidade no acabamento. Edinho Outdoors, impressão digital, adesivos, banners, fachadas, letra caixa, outdoors com impressão digital. 3566-1968, frente à Feira Municipal, Edinho Outdoors. Muito bem, estamos de volta com o programa Cidade Revista. Estamos conversando sobre Previdência Social com a professora Cleiva Mative. Professora, nós sabemos que tem vários auxílios da Previdência. Eu gostaria que a senhora contasse para a gente alguns desses que a senhora considera mais importantes. Certo. A gente pode elencar, né, de benefícios previdenciários. A gente tem auxílio acidente, que no caso aquele trabalhador, né, os primeiros 15 dias do acidente ou da doença, ele fica por conta da empresa, depois já por conta do INSS, né. Nós temos o salário família, a pensão por morte, né, quando o segurado vem a falecer, vem a óbito, os seus beneficiários vão receber essa pensão. E temos também o benefício de reabilitação profissional para aquelas situações, né, de que ele se encontra incapacitado para o trabalho e vai se buscar uma reabilitação desse segurado. A gente já falou do auxílio reclusão, mas esses que eu elenquei agora, auxílio acidente, salário família, pensão por morte, reabilitação profissional e auxílio reclusão, nenhum deles tem período de carência. Voltamos àquele. Na hora do problema. Não é necessário um tempo de contribuição prévia para ter, né, direito a esse auxílio. Então, tem um salário maternidade? Esse é? Tem salário maternidade. O período de carência são de 10 meses, né? Que precisam ser comprovados. E a beneficiária, no caso, tem 120 dias, né, para receber esse benefício,
quando ela é segurada empregada, ela recebe da empresa, a empresa faz a compensação com o INSS. E quando ela é, por exemplo, doméstica, ela recebe diretamente da Previdência, né, o benefício. Esses são os mais importantes, professor? Não diria que são os mais importantes, mas os que me ocorreram agora aqui. Porque já tem bastante, nós falamos em doença, reabilitação, acidente. Bom, reclusão a gente já debateu sobre ele, é uma questão que realmente uma hora causa aborrecimento, outra hora não, pensão por morte. Esse da síndrome da talidomida, ele foi a partir quando houve o acidente com a talidomida, que ele é recente em função disso, né? Porque eu me lembro que quando houve as mulheres tomavam essa pílula e aquilo fez com que nascessem crianças com deformidades. A partir daí criou-se esse auxílio. No Brasil isso não é muito, não é, professora? Olha, não sei precisar os números, né? Mas assim, nascidos, né, a partir de janeiro de 57, que foi o início da comercialização da talidomida, né? Na época era chamado de comercializado com as marcas Cedin, Sedalis, Sleep, uma coisa assim. Essas pessoas, né, essas crianças nasceram com deformidades sérias e isso é avaliado pela Previdência em termos de pontos. Parece que vai de 1 a 8 pontos. Se a deformidade é leve, se é grave, não sei. Tem uma pontuação. Conforme a pontuação, tem uma indenização para isso, uma indenização montante único, e também tem o benefício contínuo, né, para esses segurados, esses dependentes que nasceram com essa situação de deformidade por conta da talidomida. Essa aí é bem recente, eu me lembro de quando, ela estava sendo utilizada. 2010, 13 de janeiro de 2010. Então a lei é mais recente ainda, mas aí ela retroage, evidentemente, lá às 57. Exatamente, 57 para uma lei. Ela teve uma lei anterior, que é a Lei 7070, de 20 de dezembro de 82, que já trazia a questão do benefício, né, para essas pessoas. E 2010, que foi a questão da indenização, né? Também aprovada, faz o fiscal, o médico do INSS vai, comprova, e aí vai de 1 a 8 que calcula a indenização e o valor do atendimento permanente, e a partir daí a Previdência vai bancar esses custos. Senhores, temos mais uma pergunta na tela da Band para a professora Cleiva, por favor. Professora, sou Saulo Evangelista. Queria fazer uma pergunta para a senhora. A senhora acha aconselhável a previdência complementar? Então, respondendo essa questão, a previdência complementar, o que se veicula, né, que ela é bastante interessante, como o próprio nome diz, para complementar um ganho de um benefício que o segurado tenha, né, pela Previdência Oficial, porque a gente sabe que a Previdência Oficial, ela vai até o teto máximo de contribuição, que hoje está em torno de 3 mil e pouco. O que ocorre? Muitas vezes a pessoa, né, trabalha, ganha um salário lá de 10 mil, 15 mil reais, que bom, né? O que acontece? Ela, quando se aposentar pela Previdência Oficial, ela vai receber o teto da Previdência, no máximo, que é os 3 mil e poucos reais. Então vai faltar um valor que ela vem acostumada, né, a manter a sua vida em casa e tudo. O que ela faz? Uma previdência complementar. Mas isso é interessante até que ponto? Bom, eu tenho uma opinião muito pessoal e também baseada naquilo que a gente tem visto, né, e ministrado até nas aulas de atuarial, que embora a previdência complementar, ela tenha critérios muito rígidos, né, em termos de legislação mesmo governamental, ela ainda considera também a questão da expectativa de vida com tabelas bem recentes, então aquela situação que a gente tem na Previdência Oficial é um pouco diferente na complementar, né, porque tudo que é iniciativa privada tem mais critérios, né. Eu, assim, pessoalmente não aconselho, porque é muito perigoso, é um risco alto. Né? Um risco alto de você fazer o seu investimento ali e depois não ter esse retorno. A gente tem visto casos, né, de que as pessoas contribuem esperando na sua velhice, né, ter uma complementação da sua renda, e não é o que ocorre. Muitas vezes aquele lugar lá quebra e fica todo mundo falando assim no jargão popular, a ver navios, né? Então, assim, a pessoa, quando for pensar em aposentadoria complementar, que busque uma instituição, então, com bastante credibilidade, mas eu digo sempre que o risco existe, né? Então é uma escolha. Eu investiria em imóveis, né? Buscaria comprar um terreninho, botar uma casa para alugar, alguma coisa assim. Então, isso que eu estava pensando, digamos que a pessoa, para complementar, pague lá R$500 por mês,
com esses riscos todos. Nós já vimos notícia de empresas que não cumpriram, a pessoa concluiu lá o prazo e depois não tinha dinheiro. Isso é notícia, infelizmente, quase que corriqueira. Aí, se são R$500 que ele vai aplicar nessa aposentadoria, a visão que a senhora tem, e que é melhor, digamos, que ele aplique em poupança, ou que ele compre alguma coisa que ele vá pagando com aquele 500, o imóvel que a senhora disse, e aí depois ele vai alugar esse imóvel para complementar a renda, é mais seguro do que ele aplicar numa previdência complementar. É a visão que a senhora tem. Um investidor assim, bem conservador, eu penso dessa forma, né? Mas há situações também que até pode ser possível, até porque, por exemplo, a pessoa tem desconto do imposto de renda, né? Num valor substancial de imposto de renda. Um salário de uns 7, 8 mil reais dá uma média de desconto do imposto de renda de uns 1.500, por aí, dependendo da situação, porque tem um cálculo aí, né, para ser feito. Digamos que essa pessoa vê aquele dinheiro todo indo, né? Não tem jeito, porque também é compulsório. O que ela pode fazer? Então vou fazer, a gente até aconselha quando faz imposto de renda, né? Vou fazer um plano de previdência que deduz do imposto de renda que ela tem a pagar, quer dizer, ao invés daquele valor ficar lá mortinho, não tem mais solução, ela investe numa previdência complementar. Nesse caso vale a pena. Entendi. Né? Ou noutra situação, investe no terreno. Porque é um dinheiro que já ficaria mesmo, de qualquer maneira já é retido, na frente não tem saída. Sabe o que eles vão fazer, né? Professora, nós chegamos ao final do programa, temos aí minutinhos para suas considerações finais. Certo. Bom, eu agradeço o convite, né? Eu espero ter contribuído um pouquinho para um melhor entendimento de como é que funciona a Previdência, sendo que são muitas informações. Eu penso assim que o segurado, assim como seus dependentes, o que eles têm que fazer é conhecer os seus direitos, conhecer a legislação, né? Do que está envolvido ali na questão do previdenciário, que ele vai ter a possibilidade de buscar os seus benefícios em tempo. Muitas vezes as pessoas desconhecem e acabam, né, não se beneficiando. E vamos, assim, como cidadão, né, buscar que nossos representantes façam essa reforma da Previdência para diminuir esse déficit que a gente sabe que é necessário e é visto que existem muitos benefícios sem contrapartida de arrecadação. Muito bem, senhores, chegamos ao final de mais um programa Cidade Revista. Quero agradecer muito a presença da professora Cleiva Mative, agradeço muito a você de casa que nos acompanha. Sábado que vem estaremos de volta com mais um programa Cidade Revista. Muito obrigado e até lá.